Olá, irmãos. Estamos aqui para a gente iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor e oração ao nosso Pai querido. Eu quero, antes da gente iniciar, agradecer a irmã Rose e mais a sua equipe. Sábado passado, estavam no supermercado El Shaddai, ali no Campo Alegre. Ela, o Pires, a sua filha Larissa e a irmã Glaê. Eu pude dar um pulinho lá e, olha, eu fui muito abençoado em participar um pouquinho daquele momento ali. Se você quiser participar, no domingo que vem, no sábado que vem, a partir das 10 horas, eles vão estar no Zé do Mato. É ali na Praça do Campo Alegre, um pouquinho à frente. E você vai poder ajudar lá. Ou então, leve na igreja um gênero alimentício lá para cesta básica. Vocês precisam ver a quantidade de pessoas que a igreja tem abençoado, semeando em suas vidas com o que a gente tem recebido. Quero também dar os parabéns à irmã Andréia e à irmã Elza pelo restaurante, que era Divinos e agora mudou de nome, né? Mas com certeza o sabor vai ser especial. Estou até planejando aqui ver se eu consigo abrir vaga para servir mais pessoas. Então, tem muita coisa boa ali, dá vontade de comprar tudo, né? Mas eu estou feliz com os irmãos participando disso aí. Vamos ver se a gente consegue, antes dessa pandemia terminar, a gente fazer alguma coisa aí já para nossa construção. Vamos orar, entregando nosso culto a Deus? Senhor, como oferta dos nossos lábios, nosso coração, queremos entoar louvores a Ti, Senhor Deus. Recebe nossa adoração, nossa atenção. E nesse culto, Senhor Deus, queremos falar contigo, orar para abençoar muitas pessoas que estão necessitadas. Receba, Senhor Deus, nosso culto, nossa atenção, que esses momentos sejam especiais para nós. O Senhor tem falado ao nosso coração e nós queremos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome por isso e abençoar, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando para que esse culto chegue até o lar de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta
regozija em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês essa noite. E o tema da mensagem é: a palavra de Deus não está presa. E eu vou estar lendo alguns textos do apóstolo Paulo, Filipenses, e também de Lucas em Atos 16. Filipenses 1, 12 a 14 diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Também em Atos 16, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com... Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão.
O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Vamos orar? Pai querido, fala o nosso coração nessa noite. Aqui está a tua palavra, Pai, que é tão rica, tão cheia de ensinamentos para nós, Pai. Fala conosco, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esses textos falam das prisões que o apóstolo Paulo enfrentou. E não foi só isso, o apóstolo Paulo teve uma vida difícil. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a gente pode conhecer um pouquinho do que foi a vida dele enquanto ele era apóstolo, enquanto estava trabalhando como missionário. E esse texto de 2 Coríntios 11 fala assim: trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta tristeza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Essa, irmãos, é a descrição de um homem que foi usado por Deus para tornar Cristo conhecido. E essa época que a gente está preso em casa, em pandemia, a gente sabe também que a palavra de Deus não está presa. Esses dias, conversando com a irmã Rose, ela comentou que no início do ano ela estava pensando: eu queria fazer alguma coisa fora das 4 paredes. O que poderia ser? Aí quando começou essa pandemia, ela falou: agora como é que vai ser? Como é que as coisas vão acontecer? E Deus colocou no coração dela esse projeto lindo que ela está fazendo juntamente com outras pessoas da igreja, né, outros irmãos, de estar levando o evangelho. Às vezes Deus usa esses caminhos, fecha uma porta aqui e abre outra ali. Deus tem seus planos, Deus tem seus caminhos. O evangelho não está preso. A gente está preso, mas o evangelho não está. O texto de Atos 16 que a gente acabou de ler, Paulo está com 3 companheiros de viagem: Silas, Timóteo e Lucas. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, tem uma história de uma missão bem sucedida. Ele estava pregando no Rio, estava ali a Lídia, que ouviu a mensagem, se converteu, ela e toda a sua casa, e ela ficou tão feliz com essa mensagem que ela recebeu, que ela convidou aqueles irmãos que estavam ali em missão para ficarem hospedados na casa dela. E eles foram. E essa missão foi muito bem sucedida. Mas acontece que nesse mesmo capítulo tem uma história de uma missão que não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. E essa missão foi a seguinte: a missão continuou dias depois, né? E mudou de figura. Paulo estava ali com seus companheiros na cidade, e uma escrava estava seguindo eles, seguindo Paulo, e dizendo todo dia: esse homem é servo do Deus Altíssimo, esse homem é servo do Deus Altíssimo. Paulo se indignou com aquilo porque ele percebeu, por discernimento espiritual, que era um espírito maligno que estava naquela mulher, naquela escrava. Ela tinha um espírito de adivinhação. Ele então, não suportando mais aquela situação, percebendo então esse espírito mau, ele expulsa aquele espírito mau. Só que aquela escrava representava para aqueles homens donos dela, para aquela cidade, lucro. Aquela cidade era corrompida por essa situação, por essa economia dirigida por demônios, uma economia corrompida. A gente conhece muitas economias assim, né? Nosso Brasil, infelizmente, está vivendo essa situação. Ao expulsar esse demônio, quebrou-se a corrente da corrupção, do engano, do lucro,
E claro, eles não ficaram nada felizes com isso, os donos daquela escrava. E o que eles fizeram então? Arrastaram Paulo e Silas para a praça do mercado. Não ia ficar barato, né? Não ia ficar barato para eles. E eles levaram então, eles arrastados e foram para o tribunal, sendo acusados de perturbar a paz, de serem perigosos agitadores que estavam subvertendo a lei e a ordem. E o que a multidão fez? A multidão gosta de um tumulto, né? Queria ver sangue. A multidão queria ver o circo pegar fogo. E isso foi o que aconteceu. Os juízes deram ouvidos àqueles acusadores, àquela multidão, acatou aquelas acusações, eles acataram aquelas acusações. E o que fizeram com esses servos do Senhor? Despiram, açoitaram, levaram para o cárcere interior, e esses servos do Senhor ficaram sob severa vigilância, com algemas nas pernas, ou nos pés, algumas versões falam perna, outras falam que foram nos pés. A situação desses servos de Deus: foram açoitados, bateram neles até cansar, é que diz o texto. Foram envergonhados porque rasgaram as roupas deles em praça pública, os despiram, apanharam na frente dos outros. Isso é vergonhoso, irmãos. Foram caluniados e finalmente foram presos numa cela de segurança máxima, como se fossem pessoas do mal. Açoitados, envergonhados, caluniados e presos. A liberdade lhes foi roubada. Em suas consciências, eles sabiam que não tinham feito nada de errado, mas eles estavam ali. E como era essa prisão, esse lugar onde eles foram colocados? A Bíblia fala que era um lugar escuro, porque mais à frente diz que o carcereiro precisou de uma tocha para entrar ali. Então era um lugar escuro, úmido, devia ter um cheiro horrível de mofo, cheiro de lugar sujo. E os prisioneiros, Paulo e Silas, estavam cheios de dores, cheios de feridas que foram abertas pelos açoites. Eles apanharam até cansar, até aqueles que estavam açoitando se cansar de bater neles. E eles ali naquela prisão também estavam numa posição desconfortável, terrivelmente desconfortável. Então imaginem vocês, eles estavam presos, com dores, numa posição terrível, mas havia dentro deles liberdade, havia esperança, havia fé, havia paz, havia certeza da presença do Salvador. Isso é demais, irmão, isso é tremendo. O que eles faziam em meio a essa prisão? O que você faria? O que você faria se estivesse num lugar sujo, com cheiro ruim, fedendo, com dores terríveis, todo ferido, cheio de ferida? O que você faria? Com certeza nós que somos humanos pensaríamos assim: Senhor, nós estamos aqui trazendo a Tua palavra, viajamos, estamos pregando, muitas vezes passando necessidade, e é isso que a gente recebe em troca? Prisão, por não estar fazendo nada de errado. Talvez essa fosse a minha, talvez eu falasse isso, talvez você também falaria isso, né? Por estar fazendo bem e acontecer isso. Mas aqueles servos do Senhor oravam e louvavam. Lá no verso 25 do capítulo 16 de Atos, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Queridos, que situação! Só quem está cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, pode cantar, louvar e adorar em meio a essa luta, em meio a essa batalha tão grande. O louvor brotou no meio da crise, o louvor brotou no meio da escuridão, o louvor brotou do meio da dor, o louvor brotou do meio da injustiça que eles estavam passando ali. De repente houve um terremoto. O verso 26 fala que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eles estavam presos, mas seu espírito estava livre,
a palavra estava livre, a oração percorreu aquelas celas e o louvor arrebentou com tudo. Oh, glória! Glória a Deus, porque nosso Deus age assim, com poder, com ação. Nada impede o mover e o agir de Deus na vida do servo dele. E eles tinham essa plena certeza. E como consequência de tudo isso que estava acontecendo, aquele carcereiro e toda a sua família foi salva. Claro, num primeiro momento, quando aquele carcereiro viu aquilo, ele estava ali para tomar conta daqueles prisioneiros, para eles não fugirem. E quando ele viu aquele terremoto, as portas se abrindo, as correntes se soltando, ele quis se matar. Porque ia acontecer isso mesmo com ele, que ele dava conta daqueles prisioneiros. Então ele iria se matar. E Paulo, quando viu aquilo, falou: não, nós estamos todos aqui, não faça isso. Ninguém fugiu. Nós tivemos a oportunidade de fugir, mas ninguém fugiu. E como consequência, então, aquele carcereiro foi até Paulo e fez uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ouvindo uma mensagem sobre esse texto esses dias, o pastor Felipe Seabra falou assim, que na verdade aquela pergunta do carcereiro era como se fosse, ele estivesse perguntando assim: o que eu faço para ter essa paz que vocês têm? Para ter essa esperança que vocês têm de estar louvando, adorando e orando em meio a toda essa calamidade? O que eu faço para ter isso também? Eu não tenho isso. E aí Paulo vai e conversa com ele, explica o evangelho, fala das boas novas de salvação, e toda a sua família foi batizada naquela mesma noite. E para marcar aquela data tão especial, eles ofereceram uma refeição a Paulo e Silas. Foi uma grande celebração, uma festa. Agora todos estavam livres. Deus tem seus caminhos, irmãos, para que o evangelho seja propagado. Deus tem seus caminhos também com as nossas vidas. Eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo. Claro, não tem nada a ver com o evangelho em si, mas às vezes a gente precisa de uma coisa para acontecer outra coisa. Eu vou explicar. Eu tenho um óculos que eu já tenho ele há acho que mais de 3 anos. E esse óculos estava todo arranhado. E eu nada de fazer exame de vista, nada de está arranhado, mas eu estou conseguindo ver, estou conseguindo ver. Aí ele quebrou um pouquinho aqui a armação, não é esse aqui, é outro. Quebrou um pouquinho. Aí o que eu fiz? Botei uma cola. Ah, tá dando para usar com a cola. Então fui usando com a cola. Sendo que eu já precisava ter trocado o meu óculos. E aí, um dia desses eu estava deitada na cama, o óculos estava ali, eu não vi e me virei por cima do óculos e quebrou a perninha do óculos. E aí, o que eu fiz? Botei um durex para segurar a perninha do óculos. Mas não deu jeito, soltou. Finalmente fui fazer o exame de vista que já deveria ter feito. Já passando do prazo. Então, por que eu estou contando isso? Porque às vezes precisa acontecer alguma coisa ruim na hora. Eu não gostei de ter quebrado meu óculos, ficar sem óculos. Eu preciso dele para ler. Mas precisou acontecer isso para eu fazer um óculos novo. E aqui na experiência de Paulo, para que a mensagem chegasse na vida daquela família, daquele carcereiro, na vida de tantas pessoas, ele teve que ser preso. Deus tem seus caminhos. Ele foi preso, mas a palavra não estava presa. Ninguém pode aprisionar a palavra de Deus. Ela corre solta nas vidas, nos testemunhos dos servos fiéis, nos louvores, na adoração. Os louvores, a adoração ultrapassam as paredes físicas. Elas invadem as paredes dos nossos corações e do coração de Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus tem seus caminhos. Talvez hoje você está aí na sua casa, nós aqui, né? Tantas coisas a gente queria fazer. Tantas coisas a gente planejou fazer. E nós estamos aqui, mas nós podemos adorar em nossos lares, nós podemos abençoar pessoas com as cestas básicas que nós estamos fazendo, nós podemos nos planejar e viver e pedir a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos em meio a essa pandemia? Tem pessoas que precisam ser abençoadas com as nossas vidas, porque a palavra de Deus está correndo solta, os louvores, a adoração. Tem certeza, conversando ainda com a Rosa nesse dia, falando: Marilene, quando acabar essa pandemia, as igrejas vão se encher de pessoas que estão vendo o poder de Deus.
estão temendo a Deus, estão vendo que a coisa está se estreitando, que a gente precisa se apegar com Deus. Então Deus tem seus caminhos, meus irmãos, e nós precisamos ter esse coração voltado para confiar em Deus, para continuar firmes nas promessas de Deus, saber que Deus tem seus planos, que Deus nos ama, que Deus nos guarda, mas que Deus quer nos usar, independente de onde a gente esteja. O templo é um local, a nossa casa também é local de adoração. Então Deus quer nos usar, que Ele use a sua vida, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, que Ele me use também, através de tudo que Ele tem para mim, que eu possa estar conectada com esse Deus e você também conectado para ouvir a voz dele e ser bênção, ser canal de adoração, de pregação e de louvor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus querido, louvado seja o teu nome, porque dos lares, correndo em vidas, Pai, vidas que estão testemunhando daquilo que o Senhor está fazendo em meio a tudo isso que a gente está enfrentando. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Usa, Pai, as nossas vidas para o teu louvor, que sejamos canais de bênçãos. Continue, Pai, conosco e com o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.